Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau, e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer nos encontrarmos aqui, irmãos, mais uma vez, para juntos comungarmos, para juntos congregarmos em adoração e também em ensinamento da palavra de Iau. É um prazer de fato e de verdade quando a gente por aqui se confraterniza, quando a gente por aqui adora ao nosso Pai Iau, o nosso Abba, e também honramos, não adoramos, mas honramos Yahushua o Mashiach, porque Yahushua o Mashiach é nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, nosso grande Salvador, porque a salvação passa por Yahushua Mashiach. Porém, entretanto, nós não somos ensinados nas Escrituras a adorar a Yahushua, mas sim a Iau. Porque nas Escrituras, o próprio Yahushua nos leva a adorar o Abba, a adorar o Pai. Ele disse para Satã: está escrito, somente ao Criador adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestará culto. E nós sabemos, irmãos, que o Criador é Iau, o Pai, que criou todas as coisas por meio do Filho. Basta olhar em Efésios 3:9 e vocês vão entender que é o Pai o Criador e não o Filho. O Pai cria pelo meio do Filho. E isso é importante nós sabermos. E nós, irmãos, estamos aqui hoje para de fato estudarmos a respeito da morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual, meus irmãos, a configuração dela não é a mesma configuração da morte material, a morte física. A morte física, ela de fato é deixar de existir, porque quando morremos, o nosso corpo vai para a sepultura, torna-se pó e deixa de fato de existir. A morte física é deixar de existir. E a morte espiritual? Qual é a configuração da morte espiritual? A morte espiritual, ela não é o mesmo, ela não significa a mesma coisa da morte material. A morte material é de fato deixar de existir. Mas a morte espiritual, a configuração dela já não é a mesma coisa da configuração da morte carnal. Algumas pessoas tentam unir tudo em uma só configuração: corpo, alma e espírito. Muitos dizem que quando morremos, acabou tudo. Acabou tudo. Cai no esquecimento, e é fato,
debaixo do céu, tudo que o indivíduo viveu debaixo do céu, cai no esquecimento. O meu pai, ele já tem para mais de 40 anos de morto. Eu convivi com meu pai, se eu não estou enganado, eu vou fazer 54 anos. Convivi com meu pai mais ou menos, não passa de 11 anos. Não passa de 11 anos. Não passa. No máximo 11 anos. E trazendo para os nossos dias, estou com 54, vou fazer 54. Então 43 anos que eu estou separado do meu pai. E muitas coisas, irmãos, já caiu no esquecimento. Tem muita coisa que eu já não me lembro mais da existência de 11 anos de vida com meu pai. Algumas poucas eu me lembro. O feijão que ele fazia, a macarronada que ele fazia, que coisa gostosa. Era o feijão do meu pai, era a macarronada do meu pai. Isso, em relação à comida, eu só consigo lembrar do feijão e da macarronada que ele fazia. Não consigo me lembrar de mais nada, ou de quase nada. Estou lembrando também de um tombo que ele levou dentro do ônibus. O motorista deu uma freada e ele levou um tombo dentro do ônibus. Eu estava com ele, eu acho que eu tinha 9 anos nessa época. Então, muito pouca coisa, irmãos. Já caiu, muita coisa caiu no esquecimento. Então, a configuração da morte material é fato, é deixar de existir. Mas a configuração da morte espiritual, irmãos, não é a mesma. A morte material é a ausência de vida. A morte material é a ausência de vida. A morte espiritual é a ausência de alma. É a pessoa viver eternamente, o espírito da pessoa viver eternamente separado de alma. A configuração espiritual em relação à morte não é a mesma configuração em relação à matéria. A morte espiritual não tem o mesmo significado da morte material. A morte material é de fato deixar de existir, mas a morte espiritual já não se desenrola assim. Ela já não se desenvolve do mesmo jeito que a morte material. E eu quero abrir a Bíblia com vocês, sem mais delongas, no livro de Daniel, capítulo 1, capítulo 12, verso 1, até o verso 3, estourando um pouquinho para o verso 4. Vamos lá. Naquele tempo se levantará Miguel. Eu quero aqui, irmãos, que vocês entendam que esse Miguel que vai se levantar naquele tempo, quando Daniel estava recebendo a visão, Yahshua ainda não tinha sido glorificado, ainda não tinha nascido nesse mundo. Então esse Miguel aí que se levanta, que se levantará naquele tempo, ele não vai se levantar como Miguel, irmãos, ou como Mical, vamos dizer assim, porque esse Miguel aí, ou Mical, é Yahshua. Só que quando Daniel recebeu a visão, o nosso Salvador ainda não tinha nascido nesse mundo. Então, ele é apresentado aí como Miguel ou como Mical. Quem se vai se levantar naquele tempo é Yahshua. Aí ele está sendo apresentado como Miguel, e é fato, Daniel não tinha recebido a visão que nós temos. Hoje o nome do nosso Salvador é Yahshua Mashiach. Então, naquele tempo, vai se levantar Yahshua Mashiach. Tá? Quero que vocês entendam isso. Por que está Miguel aí? Porque Daniel ainda não sabia. Aliás, ninguém do Velho Testamento sabia o nome do Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Só foi conhecido a Maria quando o anjo apareceu para ela e disse que
ela tinha que colocar o nome do menino de Iauxa. Não é Jesus Cristo não, irmãos, é Iauxa. Que vocês têm vídeo aqui que vocês podem acessar e vocês vão ver que o nome não é Jesus Cristo, não é Yesu, é Iauxa. Não é Dize, não é Yeshua Hamashia, é Iauxa. Então naquele tempo se levantará Miguel, mas vocês podem entender aí que é Iauxa. Esse era o nome que ele tinha antes de herdar o nome do pai, o nome que está acima de todo nome. Por isso que quando ele briga pelo corpo de Moisés, ele não ousa a lançar nenhuma palavra contra Satã. Apenas ele disse que Iau te repreenda. E ele não repreendeu porque ele respeitou a hierarquia do pai. Agora não. Agora, se ele tiver de repreender Satã, ele repreende. Porque na hierarquia do pai, ele recebeu o nome do pai. Agora ele tem autoridade para repreender. Por isso que na briga pelo corpo de Moisés, ele não ousou repreender Satã. Mas ele disse que Iau te repreenda. Porque ele carregava esse nome ali ainda. Ele não tinha um nome que era acima de todo nome. Estou dando essa palhinha, esse spoiler, para que vocês possam entender. Então, naquele tempo, se levantará Iauxa. Hoje a gente sabe que Miguel é Iauxa, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uma explicação, meus irmãos, a respeito desse verso 2 aí. Esse verso 2, quando fala que muitos ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, esses muitos que vão ressuscitar para a vida eterna são aqueles que estão escritos no livro da vida. Esses vão levantar para a vida eterna. Ou seja, estes vão gozar da verdadeira ressurreição. Porque o dano da segunda morte não passa por esses que vão ressuscitar no sentido, irmãos, de viver a vida eterna. O que é a vida eterna? É viver na presença de Iau. Isso é vida eterna. É você viver na presença de Iau. O que é morte eterna? É você viver sem a presença de Iau. É o que vai acontecer com o segundo grupo. Porque quando as escrituras afirmam que os ímpios não ressuscitam, é no sentido da ressurreição que goza a felicidade ao lado do Pai. Entende? Então, a ressurreição verdadeira é aquela que nos proporciona a oportunidade de viver ao lado do Pai. É a ressurreição da vida. Entende? É a ressurreição da vida. E os outros, nós vamos ler agora de novo aqui, vamos prestar bem atenção, irmão. Aqui, ó. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna. Tá vendo? Essa é a verdadeira ressurreição, porque você vai estar do lado do autor da vida. Você vai estar do lado de Iau para sempre. Então você tem vida eterna. Vida eterna. Gozo eterno. Agora os outros, e outros para vergonha e desprezo eterno. Tá vendo? Vergonha e desprezo eterno. Então aqui, irmãos, mostra para nós que a configuração da morte espiritual não é a mesma coisa da configuração da morte carnal. A configuração da morte carnal, da morte material, é de fato a ausência de vida. É de fato a ausência de vida. O corpo perde a capacidade de viver. Mas, no contexto espiritual,
A morte não é ausência de vida. A morte não é ausência de vida. A morte é a ausência de Yah, que não deixa de ser. Que não deixa de ser. Porque Yah é a vida. Mas é a vida de que forma que Yah é a vida? A vida plena, a vida de alegria, a vida de delícias perpétuas. Yah é isso tudo, irmãos. E os que serão desprezados para todo sempre, eles não terão a presença de Yah. E nem tampouco suas orações serão atendidas. Porque eles vão estar num contexto de coisa extremamente diferente daqueles que estarão do lado de Yah. Para nós que estaremos do lado de Yah, nós vamos viver numa eterna felicidade, num eterno aprendizado, num eterno tempo de novidade de vida. Nós não vamos viver numa mermice. Porém, entretanto, os que vão estar banidos da presença de Yah serão desprezados para todo sempre. Eles vão viver num contexto de coisas aonde tudo vai ser mesmice. Tudo vai ser a mesma coisa. E eu quero aqui trazer uma ilustração, irmãos, a respeito disso que eu estou falando. Se nós fôssemos hoje viver aqui neste mundo, para sempre, nesse contexto de vida que nós conhecemos, que é limitado. O conhecimento aqui, irmãos, é limitado. É limitado. O que tem de novo debaixo do sol ou debaixo do céu, aqui, nesse contexto em que nós vivemos? Você pode me apontar alguma coisa nova? Alguma coisa inédita aqui nesse contexto que nós vivemos, irmãos? Tudo é vaidade. O que foi, o que é, já foi. Entende? O que é, já foi. Nós não vivemos aqui nesse contexto em um tempo de onde as coisas se renovam, onde as coisas são novidade para nós. Viver aqui nesse mundo, nesse contexto de coisas que nós vivemos, viver aqui nesse mundo, nesse contexto de coisas em que nós vivemos, é de fato um tormento, irmãos. Se Yah chegasse para mim agora e dissesse: filho, eu vou te trazer o seu corpo físico para aquele corpo que você tinha quando você tinha 12, 13 anos de idade, 14, 15 anos. Eu corria, irmão, mais do que notícia ruim. Quando o meia esquerda fazia o lançamento, eu corria 2, 3 segundos, porque eu ficava olhando a linha do impedimento e ficava olhando a hora que ele vai fazer o lançamento. E eu esperava ele tocar na bola. Quando ele fazia o lançamento, eu já parava a bola na frente sem estar em condição de impedimento, porque eu corria muito, irmãos. Com 13, 14, 15 anos, o meu peso era 40 e poucos quilos. 41, 42 quilos. Corria igual notícia ruim. E se Yah chegasse e falasse assim: ó, vou te dar aquele corpo, aquela aparência, em que hoje você vê aqui o meu rosto, ó, e eu não tenho vaidade nenhuma, eu podia configurar a câmera para esconder essas pintinhas. Mas aí, se você me ver na rua, você vai me ver a mesma pessoa que está aqui na tela, aqui, ó, todas as minhas pintinhas, minhas verrugas. Mas quando eu tinha 13, 14 anos, meu rosto era limpinho, não tinha nada dessas verrugas que vocês estão vendo aí. E ele chegasse para mim e falasse assim: vou te dar vida eterna, você não vai morrer mais, vai viver eternamente aqui nesse mundo. Eu ia dizer para ele: pai, eu abro mão dessa oferta, não quero viver aqui eternamente, pai, nesse contexto de coisa. Viver aqui eternamente com a terra renovada é uma maravilha, com o teu trono
transferido para cá, porque eis o tabernáculo de Yahweh com os homens. Nós vamos herdar a terra, irmão, mas não vamos herdar essa terra do jeito que ela está, nesse contexto de coisa que ela está. Nós, quando herdarmos a terra, nós vamos ter uma eternidade de novidade de vida. E o que é interessante, nós vamos poder viajar por todo o cosmo. Eu não digo nem toda galáxia, mas nós vamos viajar por todo o cosmo. Ou seja, além desse mundo em que nós vivemos, nós vamos poder visitar outros. Porque pela palavra Yahweh criou os mundos. Está no plural, irmãos. Pela palavra Yahweh criou os mundos. E nós vamos ter essas coisas. Nós vamos poder fazer essas viagens pelo cosmo. E quantos mundos nós vamos poder visitar. Mas os que estarão na configuração da segunda morte, os que vão sofrer a segunda morte, eles não vão poder gozar das delícias perpétuas. Porque essas delícias perpétuas que nós vamos gozar, irmãos, nós gozaremos porque nós estaremos do lado de Yahweh. Nós estaremos com Yahweh nos dando atenção. Yahweh vai fazer coisas tremendas. Yahweh vai nos dar atenção de modo fantástico, de modo sobrenatural, irmãos. E nós vamos viajar por todas as galáxias, por todo o cosmo. E quando eu falo cosmo, aí eu estou rompendo os limites do nosso mundo. E nós vamos ter esse privilégio de estar com Yahweh. E isso é vida, e vida com abundância. Agora a pessoa que não vai estar com Yahweh, ela de fato, irmãos, vai estar gozando da morte eterna. E por que gozar da morte eterna? Porque, irmãos, a morte eterna, o contexto dela está incluído isso aqui, ó. E outros para vergonha e desprezo eterno. A vergonha e o desprezo eterno, eles vão existir para todo sempre. Alguém que deixa de existir pode ser desprezado? Pode sentir vergonha, irmãos? Não. Agora, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. O que esse amigo que vos fala, irmãos, ensina aqui? Eu não ensino a justiça aqui, irmãos? Eu ensino a justiça. Eu sou um Yaldim, sou um profeta de Yahweh, porque aqui nós ensinamos a justiça. É justo, irmãos, você chegar e cortar um irmão de uma rede social, ou cortar um irmão do seu canal, porque o irmão expressou alguma coisa contrária àquilo que você crê? É justo, meus irmãos, isso? Você expressar, é justo você ser expulso porque você expressou algo em que alguém que administra um canal discorda, aí você é expulso por causa disso? Não é justo, irmãos. Eu aqui prego a justiça. Por que eu estou dando esse exemplo de justiça? Porque quem ensina a verdade, irmãos, tem que pautar na trilha da justiça, na trilha da verdade. Porque, vou dar aqui um exemplo, Yahweh disse para nós que nós não temos o direito de arrancar o joio do meio do trigo. Até porque a gente pode só no máximo achar que o irmão A é joio, achar que o irmão B é joio, e achar que o irmão C é trigo, achar que o irmão D é trigo. Entende? Mas Yahweh, o que ele falou? Não, deixa o joio crescer junto com o trigo. E por que eu estou dizendo essas coisas? Eu participava de um grupo, e vou até, em outros vídeos eu já até falei o nome do grupo, mas agora estou até me esquivando de falar nome de grupo. Mas eu participava desse grupo, e esse grupo, irmãos, ele me excluiu apenas porque
o administrador desse grupo acha, não sei ainda, né? Acha que nossas mensagens elas são estranhas. E é só achólogo, achismo. Achismo estranho é para ele, eu até acredito que seja. Não está na mesma configuração? Porque é fato, irmãos, eu não vou achar estranho se você não entender a mensagem aqui e achar a mensagem estranha que eu estou pregando aqui. Achar que ela é estranha. Eu vou entender. É normal isso. Até porque a pessoa não está na mesma configuração, no mesmo patamar que esse amigo que vos fala está. E quando eu vejo um irmão pregando alguma coisa que eu não estou entendendo ali, aquilo que o irmão está pregando, sabe o que eu faço, irmãos? Eu não fico achando nada. Eu não acho nada. Porque o nosso ministério aqui não é ministério de achólogo, não é ministério de achismo. Nosso ministério aqui é sim, sim, não, não. É ou não é? Entende? O que eu faço? Eu me calo. Porque o silêncio, em algumas coisas, quando a gente não entende, o silêncio é ouro. O silêncio é ouro, irmãos. Então, eu fui excluído lá. E um dos assuntos que você pode olhar nos nossos vídeos aí, eu falo de terra plana. Eu me identifico como um terraplanista. Eu acredito no modelo da terra plana. E por que eu acredito no modelo da terra plana? Porque, irmãos, o modelo da terra esférica, eu estou falando aqui sobre a morte espiritual e estou dando aqui uma palhinha, né, a respeito disso que eu estou falando, que eu preciso colocar isso aqui. Então, o modelo terra esférica, ele ensina para nós que a Terra gira a 1.600 km por hora, 1.600 km por hora, nesse movimento aqui de rotação. E também nesse movimento aqui, ó, de translação. Rotação é esse aqui, ó. Rotação é esse. E translação é esse aqui, ó. Então, os globaloides, o do modelo globo, eles acreditam que a Terra faz dois movimentos. Só aí, irmão, já joga por terra. Um corpo não pode fazer dois movimentos ao mesmo tempo. Ou ele está indo para frente, ou ele está indo para trás. É impossível um corpo fazer dois movimentos ao mesmo tempo. E no modelo terra esférica, a Terra faz o movimento de rotação e o movimento de translação, ou seja, ela movimenta em duas direções ao mesmo tempo. Impossível! Não tem como isso funcionar. Então, esse irmão me excluiu lá do canal porque eu trouxe essas verdades que eu estou falando para vocês aqui. E a justificação dele para esse amigo que vos fala é que nossas mensagens é estranha. E eu até reconheço, irmãos, entendo que é estranha para ele. Não está no mesmo patamar, não cresceu na mesma estatura, está numa estatura inferior. É fato. Só pelo fato, irmão, de desobedecer uma ordem de Yahshua, que a gente não pode cortar ninguém de nossas redes sociais. A gente não pode excluir os irmãos de nossas redes sociais. Pelo menos daquelas redes que estão a serviço de Yahweh. Por exemplo, eu quero aqui mandar um abraço para os irmãos lá do grupo Pampa. Eu quero mandar um abraço para eles. Eles me aceitaram lá. Eu li as diretrizes que o grupo deles tem. Mas lá eles podem excluir. Lá é um grupo Pampa, não é um grupo que está a serviço de Yahweh. E as diretrizes deles são diretrizes justas. Eles lá não querem ouvir falar de política. E é justo, mas eu também detesto política. Eu detesto política. Detesto, não gosto de política. Então, eles lá, eles podem excluir. Porque não é um grupo que está a serviço de Yahshua. Não é um grupo que está a serviço de Yahshua. É um grupo comum. Não é um grupo especial como o grupo dos Yaldim. Os grupos dos Yaldim, irmãos, são grupos especiais. Porque esses grupos, esses canais, eles não estão a serviço do homem, mas sim a serviço de Yahweh, sob a liderança espiritual de Yahshua Mashiach.
E Yahushua Mashiach, ele diz a nós, ele nos ensina que nós não devemos excluir ninguém. Até porque ele disse que quem com ele não ajunta, espalha. E eu estou com ele, irmão. Eu estou com Yahushua. E faço parte daqueles que ajuntam, não daqueles que espalham. E nós temos que ser, irmãos, filho de Roscono. É evidente que nós somos filhos de Yao. Mas por que a palavra Roscono? Aí para você que se acha o bambambam, que sabe, domina bem o hebraico, domina as outras línguas, mas esse amigo que vos fala, eu falo daquilo que Yahushua traz para mim. Eu não falo coisa da minha cabeça. E quando falo filho de Roscono, irmãos, é filho do amor, filho da lisura, filho da compaixão, filho da paz, da justiça, da benevolência. Tudo que se engloba, tudo que você pode achar de bom, você coloca nessa frase, filho de Roscono. E essa frase não é deste mundo. Ela não pertence a nenhum dialeto deste mundo, a nenhum idioma deste mundo. Filho de Roscono. Por que Roscono? É porque eu agora aqui eu não trouxe, que eu podia ter trago aqui um pedacinho de cano com a rosca na ponta e uma luva. Quando você pega, isso é evidente, né, irmão? Cano de rosca, não cano de cola. Cano de cola também faz a unção, faz a junção, liga um no outro. E tem que passar a cola que é para ele não soltar. Mas a rosca, irmãos, quando você pega uma luva, vai aqui na ponta que tem a rosca, enrosca a luva ali, eu quero ver você tirar ela do lugar, a não ser desenroscando. Você enrosca para encaixar e desenrosca para desencaixar. Dando pancada, fazendo o que você puder fazer, principalmente no ferro. No plástico ainda você consegue quebrar a rosca, mas no ferro não. No ferro você não consegue tirar. Se você enroscar uma luva num cano de ferro, uma luva de ferro no cano de ferro, você pode botar e dar pancada nela que ela não solta. E é isso que nós temos que ser, irmãos. Filho de Roscono, filho daqueles que une, não é filho daqueles que separa. E esses que assim procedem, obedecendo a Yao, obedecendo a Yahushua, não serão contados daqueles que vão ser configurados e outros para vergonha e desprezo eterno. Tá vendo? Vergonha e desprezo eterno. Por que a morte espiritual não é a ausência de vida em si, mas a ausência de Yao, a ausência da companhia de Yao? Por quê? Porque eles vão passar a eternidade, irmãos, sofrendo. Vão passar a eternidade sofrendo, mas não é um sofrimento literal de um fogo consumindo. Não é esse tipo de fogo. Quando a Bíblia fala em lago de fogo, a Bíblia é categórica, irmãos. Ela é categórica. E principalmente quando você vai para o Apocalipse, que 95%, 96% das coisas são simbólicas, não são literais. E o lago de fogo de que fala o Apocalipse é um lago de tormento, mas não é um tormento por uma chama. O simbolismo da chama era o melhor, foi o melhor que Yahushua encontrou para trazer na visão para o nosso irmão Yohana. E quando fala, irmão, de sofrimento eterno, é viver num contexto de vida em que não terá nada de novo. Vão viver numa mesmice, num lugar que eu acredito que não vai ter a beleza que tem aqui na Terra. Não acredito que lá vai ter essa beleza que nós temos aqui na Terra. Para eles viverem aqui eternamente, não seria um tormento tanto quanto vai ser
no lago de fogo, que o fogo, sendo ele literal ou não muda nada. Não muda nada. É tormento, irmãos, é sofrimento. Porém, entretanto, nós sabemos que Iau não tem prazer no sofrimento de ninguém. Iau não tem prazer no sofrimento de ninguém. E é por isso que ele vai ignorar, irmãos. Ele vai ignorar. Essa parte do inferno vai ser uma parte que Iau não se fará presente. Ele não se fará presente, porque se ele se faz presente, como que ele vai ignorar? Observa que essas pessoas, irmãos, que vão estar lá nesse contexto, e outros para vergonha e desprezo eternos. Observa que elas vão estar num contexto de vergonha e desprezo. Como é que você pode desprezar alguém estando com esse alguém? Como é que você vai desprezar? A pessoa está do teu lado. Você pode até nem dar atenção a ela, mas se ela viver te tocando, fulano, como que você vai desprezar? A pessoa está te tocando, está te puxando para chamar a tua atenção. Como que você vai desprezar essa pessoa? Para que você despreze totalmente uma pessoa, você tem que estar fora do raio de ação daquela pessoa. E é isso que Iau fará quando ele jogar ali diabo e seus anjos ímpios, os pecadores, nessa condição de lago de fogo. Ele também não se fará presente ali. Ele não estará mais ali. Ele não fará presente ali. Ele não fará presente ali não, irmãos. E Yahushua, quando desce ao Hade, tem vídeo aqui que eu mostro por que ele desceu ao Hade. Ele tinha uma missão lá para fazer. Mas depois que Iau fizer nova todas as coisas, a morte ser vencida, tudo em todo o vasto universo e multiverso, em todo o vasto cosmo, não haverá um único sussurro de dor, de tormento. Porém, entretanto, nesse lugar onde Iau desprezará para sempre, ali estarão vivendo para todo sempre diabo e seus anjos e os ímpios. E vivendo, irmãos, no contexto em que a Bíblia nos mostra, para como exemplo. E se você for parar para analisar, o pecado não se levantará pela segunda vez. Porque quem será louco de querer se levantar contra o governo de Iau, sabendo o resultado que causa? Por exemplo, já pensou, meus irmãos, se não tivesse cadeia, não tivesse presídio, como é que estaria hoje a maldade nessa terra? Muitos deixam de cometer crime porque tem medo da cadeia. A cadeia, irmãos, ela freia, ela reprime as ações do mal. Muitos têm até coragem de roubar. Tem até coragem de roubar um banco, roubar qualquer coisa. Mas não roubam por quê? Porque tem medo da cadeia, não quer ir para a cadeia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pecado se levantou, irmãos, porque ainda não existia um lago de fogo funcional. E Satã, ele não acreditava na possibilidade do lago de fogo. Por isso ele também levou o plano dele a cabo até o final, irmãos. Se ele conhecesse de fato, o que é o tormento do lago de fogo, eu creio, irmãos, que ele não faria o que fez por medo, não por amor a Iau, porque ele parece que não viveu esse amor, ou não se firmou nesse amor. Então, um inferno funcional, no tempo da rebelião, ainda não existia. Existia o inferno sim, mas não funcionando. E eu quero dar uma olhada com vocês, dar uma lida com vocês agora em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 10.
que diz para nós assim, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão, preste atenção no tempo do verbo, irmãos, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vocês observaram, irmãos, o tempo do verbo? Onde estão a besta e o falso profeta? Opa! E agora, como explicar isso aí? Onde estão a besta e o falso profeta? E agora, irmão, como vou explicar isso aí? Que o tempo do verbo, ele indica para nós que o diabo vai ser lançado no lago de fogo, aonde estão a besta e o falso profeta. E agora, irmão, o tempo do verbo está nos dizendo que a besta e o falso profeta já estão lá. Esse é o tempo do verbo. E agora, como explicar isso, irmãos? Eu agradeço a Yahweh por ter me escolhido como servo dele, como profeta dele. Porque Yahweh revela suas coisas aos humildes, aos pequeninos. E eu, irmão, não tenho DR, eu não tenho faculdade, tenho muito mal o primário, sexta série é primário. E o tempo do verbo está dizendo para nós, irmão, eu vou abrir de novo aqui, vou colocar aqui, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O tempo do verbo, irmãos, nos ensina claramente que já tem besta e falso profeta no lago de fogo. E agora, como explicar isso? Primeiro a gente tem que entender o que é besta. Besta, irmãos, alegoricamente falando, ela tem símbolo de animal e também símbolo de poder. E você pode observar, quando o Apocalipse fala de besta e configura essa besta em animais, são sempre animais poderosos. Sempre animais que têm poder de destruir. Por exemplo, leão, urso. São animais poderosos, irmãos. E besta, no contexto real da profecia, o significado da palavra besta é poder. Reinos. Entende? Então, o tempo do verbo ele já indica para nós que tem besta já no lago de fogo. E quem são essas bestas que já estão no lago de fogo? Uma vez que nós entendemos que besta é poder, irmãos. Essas pessoas que viveram em aberta rebelião contra Ial, contra Ialcha. Essas pessoas dos tempos passados que viveram em aberta rebelião contra Ial são pessoas que configuram essas bestas que já estão no lago de fogo. Eu vou dar aqui exemplos a vocês, exemplos bíblicos e exemplos comuns de pessoas que exerceram o poder, exerceram autoridade e que foi rebelde contra Ial. Nimrod. Nimrod foi a primeira besta, irmãos. Por que eu digo isso? Qual era o propósito de Ial? Que a terra fosse cheia. E Nimrod criou a Torre de Babel. Por que Torre de Babel? Torre da confusão. Em que sentido estava a confusão? Ial tinha um propósito de encher a terra. A Torre de Babel, o propósito dela era que todos vivessem ali, naquela torre, que de tão alta que era, que dizia que tocava o céu, ou iria tocar o céu. O propósito era fazer com que ela tocasse o céu. Mas eles não iam chegar lá, né? Porque quando eles chegassem numa determinada altura, morreriam por falta de oxigênio. Eles não iam conseguir esse propósito. Porém, entretanto, Ial chega
confunde as línguas, cria os idiomas que nós conhecemos, e eu acredito que o único idioma que eu acredito que ele não criou, eu acredito que é o latim. Que o latim, irmão, uma língua em que os papas, eles adoravam o ocultismo nesse idioma, e por isso a missa só era rezada nesse idioma, porque dentro desse idioma eles faziam adoração oculta. Por que oculta? Porque as pessoas comuns não sabiam o que eles rezavam na missa. Só aqueles que falavam latim, que entendiam o latim, sabia. E quem é que entendia o latim? Era o povo ali de dentro do Vaticano. O latim é uma língua do Vaticano, não é uma língua da Itália. A Itália é o italiano, mas o latim é uma língua do Vaticano. Essa língua, nós podemos dizer, é possível que tenha sido de fato criada por Satã. Mas as demais, foi Yahweh que criou, irmãos. Yahweh que criou. Ou podemos no máximo também aí, no mínimo também dizer que alterada pelo Satã. Mas eu não acredito, irmãos, que o latim é uma língua, como é que eu posso falar? Que estava envolvida lá naquelas línguas que Yahweh deu aos povos ali. Porque se você for parar para analisar, o latim é uma língua do Vaticano, aonde está o trono da besta. Entende? Então, dentro dessa configuração, irmãos, que Satã será, aqui ó, o tempo do verbo, ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, mais um texto que mostra que morte espiritual não é ausência de vida, não é deixar de viver. Morte espiritual é a ausência de Yahweh, não é a ausência de vida, porque eles serão atormentados para todo sempre. Como alguém pode ser atormentado para todo sempre, se vai chegar um tempo, isso, estou falando agora aqui, para os adventistas do sétimo dia, para os testemunhos de Jeová, como alguém vai poder ser atormentado para todo sempre, se vai chegar um tempo que ele vai deixar de existir? Como alguém pode ser atormentado para todo sempre, se chega um tempo que vai deixar de existir? Eu sei que vocês podem usar o argumento que Sodoma e Gomorra foi punida com a pena do fogo eterno. E qual era a penalidade desse fogo eterno? Era consumir o que estava ali em Sodoma e Gomorra. A penalidade do fogo eterno para Sodoma e Gomorra não é que esse fogo iria queimar para todo sempre. Esse fogo é eterno porque ele produz um resultado eterno. Por isso ele é o fogo eterno. Entende? Então, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje, mas elas foram punidas com a penalidade do fogo eterno. E o que esse fogo fez com Sodoma e Gomorra? Irmãos, se a agricultura de Sodoma e Gomorra, ela teve que ser toda renovada, no sentido de que teve que trazer terra de outro lugar para que pudesse ter agricultura ali, porque a penalidade do fogo consumiu a terra de tal maneira que se plantar alguma coisa naquele solo aonde foi feito, onde foi lançado o fogo e enxofre, naquele solo nada nasce, nada germina. Essa foi a penalidade eterna. Porém, entretanto, Sodoma e Gomorra tem agricultura. Mas por que tem agricultura?
Não é com aquela terra que eles usam, aquela que foi queimada não, irmãos. É agricultura com outra terra. Para ter agricultura em Sodoma e Gomorra, se for no espaço onde foi punido com fogo eterno, ali não nasce nada. Tem que trazer terra de outro lugar. Essa foi a punição eterna para aquele solo. Entende? O fogo não está queimando lá até agora. Porque foi uma punição de resultados eternos. O fogo não está queimando até agora, mas o efeito foi eterno. E quando você pega isso aqui, quando você lê isso aqui, ó, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, irmãos, o tormento aqui, como eu disse, não é um tormento de fogo literal, mas é um tormento de viverem num estado de coisa, em um ambiente em que nada se faz novo. É tudo mesmice. Entra ano e sai ano, entra milênio e sai milênio, entra bilênio e sai bilênio, e por aí vai. Nada de novo. Não pode sair dali. Vão estar presos naquele contexto de coisa. Não pode sair dali e visitar outros mundos, passear pelo cosmos, como os filhos de Al terão essa delícia perpétua para desfrutar. Por isso é vida eterna, porque vão estar do lado do Pai, do lado de Al, do lado de Alcha, e vão ter livre acesso para fazer as viagens. Hoje as pessoas, irmãos, elas ficam encantadas, principalmente aqui no Brasil, as pessoas de classe média, e tem pessoas também pobres que gostaria de ir à Disney. Tem pessoas que ficam encantadas quando vê a neve. Ai, eu vou para a Europa e lá eu vou ver a neve. Tem pessoas que se encantam, irmãos, com essas coisas. E é para se encantar mesmo. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Quando caiu neve aqui no Rio de Janeiro? Nunca caiu neve aqui no Rio de Janeiro. Então, quando alguém daqui do Rio de Janeiro vai lá para o sul, e tem muita gente, irmãos, eu conheço, que tem muita gente, eu reconheço que tem muita gente que sai daqui para o sul, no inverno, para ter o privilégio que às vezes lá no sul cai uma geada, cai neve, e as pessoas não podem ir para Disney, então elas se preparam e vão para o sul. Olha que empreendimento, irmãos. Mas para elas já é algo tremendo. Mas lá, no Sheol, no Hades, no inferno, não tem essas coisas não, irmãos. Eles vão viver numa mesmice. E se o fogo é literal ou se não é literal, não muda nada o contexto. Mas eu acredito, eu creio que é evidente que a expressão aí do fogo é uma expressão de tormento. Por que a gente queima a mão? A gente quer logo tirar. É um tormento quando a gente queima a mão, irmão. Mas, no contexto de coisa, esse tormento que eles vão passar, irmãos, é por estar num ambiente que nada tem a ver com Ial, com Ialcha, e nem mesmo com os escolhidos, com os eleitos de Ial. Essa que é a realidade dos fatos. E a gente tem que estar atento a essas coisas, nós temos que conhecer essas coisas. Então, outro exemplo de besta que já está lá queimando, irmãos. Hitler. Hitler é uma besta, irmãos. Ele não exerceu o poder sobre o mundo, matou milhões de judeus, milhões de Aldim. Se ele matou, é porque ele estava com poder para matar nas mãos. E besta, o significado da palavra besta é poder, é reinos, são reis. César Nero é uma besta. Por isso que quando você lê o tempo do verbo, você não precisa se estranhar. Quando você lê isso aqui, irmãos, olha, você não precisa estranhar. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o tempo do verbo está dizendo para nós que já tem besta e falso profeta lá queimando. Tem besta e falso profeta lá queimando. Você lembra? Eu agora não sei o nome, esqueci o nome,
que teve um aí, há uns tempos atrás, que levou um monte de gente ao suicídio, ele mesmo e os seguidores dele ao suicídio. Essa pessoa que fez isso, irmãos, ela é uma besta ou não? Claro que é, ela influenciou, ela usou do poder de influência que ela tinha para levar as pessoas ao suicídio. Então essas pessoas que fazem isso, essas pessoas que já fizeram isso, elas são também são bestas. O que é besta? Besta é poder. Então, nos meios religiosos, que a gente vê suicídio em massa, alguém levou aquelas pessoas a cometerem o ato de suicídio. E esse alguém exerceu o que sobre essas pessoas? Exerceu o poder. E se já tem besta no Lago de Fogo, segundo o que nós lemos aqui, o tempo do verbo, irmão, está dizendo para nós categoricamente, claramente, que o diabo será lançado para o Lago de Fogo, aonde já estão. Vou ler outra vez. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, irmãos, essas bestas que já estão no lago de fogo, César Nero, aqueles imperadores, irmãos, que mataram muitos crentes, todos eles, Nero, Calígula, Júlio César, todos eles, todas essas pessoas que matou um monte de gente, que estão influenciando pessoas. Por exemplo, o Putin, com essa guerra dele, ele está matando um monte de gente, irmão, matando um monte de gente inocente. Se ele morrer agora, sem ter se arrependido dessas coisas que ele está fazendo, você acha que é para onde que ele vai? Para o paraíso? Não, ele está fazendo a obra de Satã. Ele vai para o lugar que todos aqueles que fazem a obra de Satã vão. Então a besta já queimando lá, e eu não acredito que seja, se for, se não for, para mim não faz diferença nenhuma. Mas estão num contexto completamente diferente, irmãos, do contexto de Abraão, do contexto de Isaac e Jacó, de Davi, porque as escrituras afirmam que o espírito do bom e do ruim volta para Iau, que o deu. E então Iau direciona ao espírito do bom, ao espírito do leal, ao espírito do servo de Iau, vai para o paraíso. E pode acontecer, meu irmão, que uma pessoa que não foi boa, que não invocou Iau, mas que é dele, mesmo ela seguindo outro caminho, Iau tem a sua configuração para tratar com cada um de nós. O espírito daquele que faz a obra de Iau, daquele que invoca Iau, que ama o próximo, paraíso. Mas para aqueles que faz a obra de Hitler, que faz a obra de Satã, Sheol. Essa que é a grande realidade, meus irmãos. E a gente precisa aprender dessas coisas. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto e que nós possamos ser filho de Roscono, filho do amor, filho da lisura, filho da obediência, filho da paz, filho da tranquilidade, filho da alegria, filho da benevolência, filho da verdade, Roscono, aquele que está unido de tal forma que não tem como separar. Que
Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach.